Imagina só, transformar completamente a própria vida. E não é com um milagre ou uma herança inesperada, mas com algo que na verdade já está ao alcance de todo mundo, um único hábito. E é com base nos ensinamentos de Napoleão Hill que a gente vai descobrir como é possível redesenhar um destino inteiro em apenas 90 dias. É isso mesmo. Um hábito. Apenas um. O segredo não está em tentar mudar tudo de uma vez, porque, vamos combinar, isso quase sempre dá errado. A força de verdade está em focar toda a energia em um único hábito, um hábito-chave, que acaba virando motor para todas as outras mudanças. E o tempo para essa revolução? 90 dias. É tempo mais do que suficiente para um comportamento novo viral automático, sabe? Quase como uma segunda natureza. E também para que os primeiros resultados de verdade comecem a aparecer, provando que a mudança é real e está acontecendo. Mas aí vem a grande questão. Será que isso é mesmo possível? Um único hábito mudar uma vida em 90 dias? Essa promessa de uma solução que parece simples, até demais para ser verdade, é o que a gente vai analisar agora. A ideia é acessível, mas, como vamos ver, o desafio é bem grande. Bom, antes de falar da solução, a gente precisa encarar a armadilha. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, sempre ocupado, mas, no fundo, sem sair do lugar? É um ciclo vicioso de tarefas que só drena energia, mas não gera nenhum progresso de verdade. E é aqui que mora um conflito interno que paralisa muita gente. De um lado, o desejo de ter liberdade. Do outro, a realidade de ser escravo das distrações do dia a dia. O sonho de ter riqueza, mas que é destruído por gastos que só alimentam a ansiedade. A busca por respeito, enquanto a própria palavra é quebrada. É um ciclo de autossabotagem, né? Como o próprio Hill dizia, a indecisão é o inimigo número 1 do sucesso. Essa falta de clareza, de um propósito, acaba nos transformando em reagentes à vida, em vez de sermos os arquitetos do nosso próprio destino. A gente acaba sendo moldado pela rotina, ao invés de moldar a rotina. Então, qual é a saída disso? Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando as pessoas de maior sucesso da época dele. Gente como Ford, Edison, Carnegie, e ele descobriu um padrão, um hábito que todos eles, sem exceção, tinham em comum. Ele chamou esse hábito de propósito definido. É basicamente o ponto de partida para qualquer grande conquista. E não é um desejo vago, tipo, quero ser rico. Não. É uma declaração específica, poderosa, sobre o que se quer construir na vida. E a prática, olha, ela se resume a duas ações bem simples. Primeiro, escrever esse propósito com toda a clareza do mundo num pedaço de papel. Segundo, repetir essa declaração em voz alta todo santo dia, com emoção e acreditando naquilo. A genialidade está na simplicidade, mas o grande desafio, esse está na consistência. Mas aí a gente pensa, se o método é tão simples assim, por que nem todo mundo faz? Porque é exatamente aqui que a batalha de verdade começa. Depois daquele entusiasmo do início, a motivação inevitavelmente vai diminuindo e a resistência interna aparece com força total. A jornada emocional é quase sempre a mesma. As primeiras semanas são pura empolgação. Mas aí vem a batalha. Um período em que a rotina vira um peso e os velhos hábitos tentam sabotar tudo. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. E o ponto mais importante é este aqui. A luta não é contra o chefe, a falta de tempo, nada disso. É uma luta interna. É contra aqueles pensamentos de autossabotagem que aparecem assim que o desconforto bate à porta. E essa mente sabotadora, ela não grita, ela sussurra. São pensamentos tipo, isso não está funcionando. Você está perdendo seu tempo com isso. Ou, hoje pode pular, não vai fazer diferença. Dar ouvidos a essas vozes é o caminho mais curto de volta para o lugar de sempre. E esta é talvez a lição mais valiosa de toda essa jornada. O sucesso não é construído nos dias bons quando se está super motivado. Ele é forjado nos dias ruins, quando a única coisa que resta é a disciplina. A persistência é o que transforma o desejo em realidade. Ponto final. Mas para quem consegue atravessar essa barreira de resistência, uma mudança profunda acontece. O hábito deixa de ser uma tarefa, uma coisa forçada, para se tornar parte da própria identidade da pessoa. Vira uma crença. Não tem fogo de artifício, não tem nada disso, mas tem uma mudança interna, sabe? Em um certo momento, lá pelo dia 43, ao repetir o propósito, a pessoa para de apenas falar as palavras e começa a senti-las de verdade. É aí que a crença se instala, a ficha cai. E a partir dessa crença interna, as micro-vitórias começam a aparecer.
A capacidade de dizer não para o que não importa, o tempo que parece que se organiza sozinho, uma nova firmeza na voz. Cada pequena vitória vai reforçando essa nova identidade, e oportunidades que antes pareciam impossíveis, elas começam a se materializar. Olha, essa frase pode até soar meio mística, mas a verdade dela é muito prática. Quando a clareza interna guia as ações, o mundo lá fora responde. As pessoas percebem a mudança, os resultados começam a se alinhar e as portas certas simplesmente começam a se abrir. Ao final dos 90 dias, a mudança é inegável. Não se trata só de um novo hábito, mas de uma nova clareza mental sobre o que se quer e, mais importante ainda, sobre o que não se aceita mais. A teoria é ótima, mas é a ação que transforma. E o momento de agir é agora. Então, o chamado é bem direto, e o processo começa com essas ações simples. Pegar uma folha de papel e uma caneta. Escrever o propósito com clareza total. E começar a repetir, 2 vezes por dia, com compromisso. Sem falhar, por 90 dias. O poder não está na complexidade, mas na consistência da execução. Isso nos deixa com uma última reflexão. O que pouca gente fala é que a mudança de verdade é desconfortável, mas a coragem de sustentar um hábito simples por 90 dias prova para si mesmo que qualquer coisa pode ser mudada. A pergunta que fica no ar é: em 90 dias, quem uma pessoa pode ter se tornado?